liberdade. Vamos ler juntos Gálatas 5:1? Mas eu já abri em João. Mas está aqui, ó. Será que você não consegue ler? Não, está muito pequeno, não consigo. Então abra sua Bíblia em Gálatas 5:1, porque eu quero que você leia comigo isso. Vamos ler juntos isso. Eu gosto muito de ouvir minha voz, mas eu quero ouvir a sua voz também. Prontos? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem novamente a um jugo de escravidão. Nós devemos, na nossa leitura devocional da Bíblia, trazer passagens que estão na terceira pessoa para a primeira pessoa. E aí, você pode ler essa mesma passagem de uma outra forma. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Repita isso comigo. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. E aí, na sequência, o que você diria? Portanto, eu permanecerei firme, não me deixarei submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós precisamos ter essa dinâmica, porque assim nós trazemos a palavra de Deus para nós. As promessas de Deus deixam de ser etéreas, deixam de ser apenas o oposto de concreto, por favor. Abstrato, muito obrigado. Triste. Depois dos 60, tudo começa a parar de funcionar. As promessas de Deus não são abstratas. Elas são reais. E nós precisamos tomar posse dessas palavras. Agir por fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Por isso que também temos que ler a Bíblia em voz alta para nós mesmos. Para ouvirmos aquilo que estamos falando. Quem é que não chegou ao final de um versículo e descobriu que não lembrava de nada do que leu no início do versículo? Isso acontece com todo mundo. Mas quando você lê a palavra de Deus em voz alta, você consegue manter a sua atenção. Deus já te libertou da escravidão do pecado. Amém? Amém. Já te libertou. Lá na cruz, Ele morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado. Por meio do sacrifício de Cristo, fomos libertados. Mas acabamos de ler que compete a nós, compete a você, não se deixar submeter novamente a um jugo de escravidão. As suas escolhas é que irão determinar se você continuará no caminho para a liberdade espiritual, ou se você cairá e voltará a lançar sobre si mesmo fardos que Deus não quer que você carregue. Aí passa a ser a sua decisão. É por isso que eu pergunto para você, como é que está o seu caminho para a liberdade? Como é que está você no caminho para a liberdade? Pense um pouco nisso. Nós vimos lá no último domingo, domingo passado, que a nossa caminhada para a liberdade, ela tem início quando, nos conscientizamos de que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para que sejamos livres. Ok, Deus quer que eu seja livre. 2, precisamos nos avaliar. Você precisa avaliar a si mesmo, constantemente, ao longo da caminhada. Onde estou eu na caminhada para a liberdade? A caminhada da vida espiritual. E 3, quando você perceber que tem algumas questões que estão tirando você do rumo, estão desviando o seu caminho, então você tem que entregar isso a Deus para que a luz do Senhor venha sobre aquela área da sua vida e você recupere
a sua liberdade. Esses 3 passos nós vimos no domingo passado. E eles são fundamentais e, portanto, precisamos revê-los constantemente durante essa nossa caminhada para a liberdade. Mas um dos grandes problemas pelo qual passamos nesse processo de avaliação, que é o segundo passo aqui, é confundir causa com consequência. É confundir sintoma com o problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você está com febre, você sente que você está febril, pega lá o seu termômetro, mede a sua temperatura e descobre que você está com uma temperatura acima de 37,5 graus. Você está com febre. O que isso significa? Algum problema você tem. Mas você não sabe qual é o problema. Você sabe que você não quer ficar com febre. E o que todos fazemos? Tomamos um antitérmico. Resolve. Diminui a sua febre por um tempo. Mas será uma solução permanente? Não. Se você não for a causa do problema, não for a origem do problema físico que está levando você a ter esse aumento da sua temperatura, o efeito do antitérmico vai passar e a temperatura vai voltar a subir. Porque você não resolveu a causa. Você ficou preso no sintoma. A mesma coisa acontece com as nossas vidas em relação às prisões espirituais. A mesma coisa. Nós vemos certas coisas acontecerem conosco, nós percebemos certas atitudes em nossas vidas, sabemos que aquilo está errado, assim como sabemos que uma febre não tem algum problema. Mas, ao invés de irmos às causas daquelas atitudes, nós ficamos preocupados em resolver o sintoma, a atitude em si, e não vamos às causas. Isso não resolve o nosso problema, infelizmente. Precisamos, portanto, chegar à fonte do problema. Chegar à fonte. Esse é o tema de hoje. Como chegar à fonte? Que fonte é essa? A fonte é da onde eu vou buscar aquilo de que eu preciso. Mas será que eu estou indo na fonte correta? E é exatamente para que nós tenhamos uma visão disso é que eu peço que você, agora sim, João capítulo 4. Vocês já sabem que eu costumo fazer a leitura do texto, contextualizando, explicando, né? Eu não farei a leitura completa, eu vou parando aos poucos, tá? Mas nós leremos do versículo 1 ao versículo 26. Essa passagem é muito, muito significativa, uma das maiores conversas da Bíblia. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, sabendo que os judeus estavam preocupados com ele, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário, portanto, passar por Samaria. Eu não vou mostrar um mapa aqui para vocês não, tá? Mas, até tem um. Já que tem, que está muito pequenininho. Hoje de manhã, o Bruno Linhares esteve aqui conosco, e aí ele trouxe a vareta de guia dele, né, que é uma vareta gigante. Nunca tinha visto um negócio tão grande quanto aquele. E aí ele ia lá e tocava lá em cima com a vareta. Vocês podem ver que tem Galiléia, lá tem Líbano lá em cima, desce um pouco Galiléia, desce mais Samaria, desce mais Judéia, onde está Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém. Aí ele foi até Jericó, ali tem o Mar Morto, né? Entre o Mar Morto e o Mar da Galiléia é o Rio Jordão. Ele desceu porque o rio está abaixo do nível do mar.
E Jerusalém está numa montanha. Então, são muitos metros, centenas de metros de diferença entre um nível e o outro. Então, desceram até aquela região e o normal seria subir pelo Rio Jordão, nas margens do Rio Jordão, atravessando, por exemplo, para o que a gente conhece hoje como Transjordânia, ou Jordânia propriamente dita, que é do outro lado do Jordão, e seguir até a Galiléia. Mas o texto nos mostra que Jesus resolveu passar por Samaria. Vamos ver o que o texto nos diz. Versículo 5. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Dá para imaginar o calor? Meio-dia, numa região desértica? Não é brincadeira, não. E ele, cansado de uma longa caminhada, não tinha Uber naquele tempo. Era no pezinho, né? E ele, cansado daquela caminhada, sentou-se ao lado do poço. E quem assistiu aquela série The Chosen, aliás, eu recomendo com empenho, principalmente, essa é uma das partes mais bacanas da série. É o início, se não me engano, da 3ª temporada. Oi? Ah, é o último episódio da primeira. Então, tá? O último episódio da primeira temporada. Jesus e a mulher samaritana. E aí você consegue enxergar, ver. Lógico que a série, apesar de inspirada na Bíblia, ela tem as suas licenças poéticas, né? Então a gente a série não é a Bíblia, tá bom? Ela só se inspira na Bíblia. E acrescenta personagens que a Bíblia não mostra, acrescenta relacionamentos entre personagens que a Bíblia não mostra, mas, de uma forma geral, o conteúdo é muito bom. Então, como vimos, Samaria ficava entre a Judéia e a Galiléia, e os judeus não gostavam de passar por ali. Havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. As causas dessa rivalidade têm a ver com questões históricas. Eles eram povos de origens semelhantes, ambos povos semitas, ambos povos que acreditavam no Pentateuco, mas os judeus não gostavam do samaritano e o sentimento era recíproco. Um não gostava do outro. Então, eles procuravam se evitar. Não, os samaritanos não têm absolutamente nada a ver com os palestinos. Não havia palestino naquela época, tá? Aquilo ali não era chamado de Palestina. Então, aquilo ali era Judéia. Enfim, João, entretanto, acabamos de ler que ele nos diz que Jesus tinha necessidade de passar por Samaria. Por quê? Ele já estava no Jordão, era só subir o Jordão. Por que subir o monte de novo para passar por Samaria? Ah, porque Jesus tinha um encontro marcado. Assim como Jesus tem um encontro marcado com a sua vida, ele tinha um encontro marcado com a mulher samaritana. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, né? A Bíblia nos explica por que eles não estavam lá. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí o texto bíblico nos explica, por isso que está entre parênteses, né? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, já vimos isso. Mas olha, por que será que a samaritana ficou intrigada com a atitude de Jesus? Gente, ele estava ultrapassando limites. Um homem judeu não conversava com uma mulher, nem judia, quanto mais não judia. Ainda mais um rabi. E ela diz, você é um rabi. Ela reconhecia pelo jeito dele falar, do jeito dele vestir, que ele era um mestre da lei. Ele era um professor, um rabi. E os rabinos, eles nem tocam, pelo menos os ortodoxos, né?
eles não tocam em mulher. Porque se ela estiver menstruada, ele fica impuro. Assim como a mulher menstruada é impura, dentro da visão deles, tá? Então, um homem judeu falando com uma mulher samaritana, a mulher ficou completamente intrigada com aquilo. O que é isso que está acontecendo aqui? Só para vocês terem uma ideia, ainda hoje, a Companhia Aérea de Israel, ela tem problemas, porque ela é obrigada, pela lei de Israel, a trocar de lugar um rabino. Ele não pode sentar do lado de uma mulher. Porque você sabe, né? Num avião daqueles de 3 cadeiras, uma do lado da outra, é impossível você não encostar na pessoa do lado. Então, eles são obrigados a mudar o rabino de lugar, para ele não ter contato com a mulher. Então, vocês terem uma noção do porquê daquela mulher ter ficado assim tão intrigada. A atitude dele estava violando códigos de conduta que eram conhecidos de todos. Gente, que loucura foi essa? Essa loucura foi fruto do amor de Jesus por aquela mulher. O mesmo amor que ele tem por você. E como diz um autor muito inteligente, muito capaz, é um louco amor que Deus tem por você. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Né? Jesus falando de si mesmo na terceira pessoa. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? E aí, até ironicamente, ela disse: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? A mulher não percebeu a profundidade do que estava acontecendo com ela. Ela não entendeu o sentido daquela fala de Jesus. Ela ficou na superficialidade, como muitas vezes nós ficamos. E não nos aprofundamos naquilo que lemos na palavra ou naquilo que ouvimos na apresentação da palavra. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Ela não estava confiando muito em Jesus. Quem é esse cara? O que ele está fazendo aqui? A mulher não conseguiu perceber que Jesus estava ali para libertá-la. Ele tinha um compromisso com a vida dela, mas ela ainda não tinha percebido. E, portanto, versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, e aí ele voltou para a primeira pessoa, né? Que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher estava pensando em água, H2O. Jesus estava falando de vida, sentido. Versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Acabei de falar. Ela está achando que ele está falando de água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer realmente é verdade. E aí agora chegamos, portanto, ao fundo da questão que escravizava aquela mulher. O motivo para ela ir buscar água no poço num horário impróprio. Ninguém ia pegar água no poço, porque você tirar água do poço,
Um poço profundo como aquele era um trabalho extenuante. Você fazia isso só a pino. No The Chosen tem uma cobertura de palha. Eu não sei se tinha essa cobertura de palha realmente. Mas mesmo assim, é muito quente. Ninguém vai lá nesse horário. Por que ela está lá? Vergonha. Ela estava lá por vergonha. Ela não ia buscar a água pela manhã junto com as outras mulheres, porque todo mundo olhava para ela e ficava cochichando, fofocando, julgando. Porque aquela era a mulher de 5 maridos e um namorado. Na época não usava esse termo, né? Companheiro. Estava ali junto. E aquilo trazia vergonha para ela. Eu comentei que quando olhamos para o passado, temos que tomar muito cuidado para não ficarmos presos ao passado. Porque no passado nós acabamos buscando questões que fizeram conosco, que nos deixam amargurados, e questões que nós fizemos com os outros, que nos deixam envergonhados. E aquela mulher nitidamente estava envergonhada, escravizada à vergonha, sem contar a motivação que a levava a ficar trocando de marido toda hora. Com isso, ele expôs a causa da escravidão dela. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer com você, comigo. Chegar ao fundo da questão, da sua questão, e libertar você desse ponto específico. O problema é que é doloroso mexer com essas coisas. Ora, é um mecanismo de defesa. A nossa irmã poderá, certamente, nossa irmã Adriana, poderá falar sobre isso muito melhor do que eu. É um mecanismo de defesa que nós temos, que a nossa psique monta, que quando algo é muito difícil, algo muito doloroso, nós recalcamos aquilo e jogamos literalmente para baixo do tapete. A gente não quer pensar naquilo. Não quer, porque quando pensa, dói, machuca. Ela tentou fugir do assunto. Quando ele a confrontou com essa situação, ao invés de reconhecer que, de alguma forma, ele sabia qual era o problema dela e, então, ir ao encontro da solução do problema, ela tentou fugir. Como você faz, como eu faço, quando o Espírito Santo nos confronta com o nosso problema. Nós tentamos fugir. Como é que ela tentou fugir? Versículo 19. Disse a mulher: vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Fugiu do assunto, começou uma conversa teológica com Jesus. E Jesus declarou para ela, versículo 21, crê em mim, mulher, não foge do assunto, não. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas para isso, precisamos ser livres, precisamos chegar à fonte da vida. A samaritana estava preocupada com o lugar da adoração. Jesus está preocupado com o coração do adorador. Como é que você está? E diante dessa fala, versículo 25, disse a mulher: eu sei que o Messias, o ungido chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou uma declaração teológica profundíssima. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você, eu já estou tentando te explicar e você não está querendo entender. Vejam que ela disse, quando ele vier, ele nos explicará. E Jesus disse, eu já estou te explicando. Não deu para, não caiu a ficha ainda.
que eu sou o Messias? E ele diz: eu sou a fonte da vida. Aí eu lhe pergunto, o famoso momento do e daí? E daí? Qual é a fonte onde você tem ido buscar água? Quando você sente sede, eu estou falando aqui metaforicamente, né? Quando você sente sede, não a sede da água, essa aqui é importante, claro. Mas quando você sente uma sede dentro de você, um anseio por sentido, por significado, por identidade, você vai buscar onde? Onde? Nós precisamos nos avaliar constantemente. Passo 2 do domingo passado. Onde estamos buscando a nossa vida? A água de que precisamos. De qual poço você está bebendo? Todos nós, seres humanos, estamos em busca de poços que satisfaçam nossas necessidades. Ou pelo menos pareçam satisfazer. Vimos aqui até algumas dessas necessidades, né? Necessidade de ser amado, isso no domingo passado, de ser reconhecido, de encontrar um propósito, um sentido para a sua vida. Essas são necessidades tipicamente humanas. Todos nós as temos, alguns mais, outros menos, né? Entretanto, a água desses poços, onde vamos em busca de solução para as nossas vidas, não nos satisfaz por muito tempo. Rapidamente precisamos voltar e voltar e buscar mais e mais, e quanto mais tem, mais quer ter, porque não satisfaz. Alguns exemplos de atitudes que buscam preencher o vazio interior, buscam satisfazer essa sede espiritual, mas não conseguem alcançar o objetivo. Ocupação. Muita gente, quando está se sentindo angustiado por qualquer coisa, resolve trabalhar. Aí se envolve em muitas atividades, gera um ativismo, se dedica à carreira, aos negócios, aos estudos, até mesmo à igreja. Tem que estar sempre se movendo. Não pode parar. Nas palavras de um técnico de remo que eu tive, né, há muitos anos atrás, ele dizia, não para, porque quem para pensa e quem pensa chora. Então a gente não quer chorar, não quer pensar e, portanto, não pode parar. Tem que ficar sempre correndo, né, como o hamster naquela rodinha dentro da gaiola. Isso não satisfaz. Relacionamentos. Quem aqui não imaginou, quando mais jovem, que um dia iria encontrar a sua cara metade e ali a sua vida passaria a fazer sentido? Às vezes, é muito legal você encontrar uma pessoa que te complemente, que caminhe com você. Às vezes não, sempre é muito legal. Mas nem sempre funciona. Nem sempre dá certo. Nem sempre você encontra naquele relacionamento, seja conjugal, seja na amizade, seja até com os irmãos em Cristo, a satisfação que você precisa. A sua sede continua. Conquistas. Há várias pessoas que acreditam que as conquistas satisfazem. E são várias, né? Sucesso, reconhecimento pelos outros, acúmulo de bens materiais. Esses são alguns dos poços mais utilizados pelas pessoas em busca do sentido para suas vidas. Mas mesmo você obtendo grandes conquistas, parabéns para você, isso não impede que você se sinta vazio de sentido. Entretenimento, aprovação, autoconfiança, perfeição, são outros exemplos. Há vários exemplos de poços
que são os mais comuns, os mais utilizados pelas pessoas, mais buscados, mas que não satisfazem. E aí, eu me lembro de uma passagem de Jeremias. Abra lá em Jeremias, capítulo 2. Esses poços, onde buscamos a satisfação para a nossa vida, eles são como cisternas, ou, no linguajar lá do Nordeste, cacimbas. São buracos cavados na pedra para recolher a água da chuva, para você ter onde buscar água num momento de seca. Um açude. Só que nesses lugares a água não está viva, ela está parada. Ela não é uma água corrente. Ela é uma água estagnada. E o pior é que às vezes, normalmente, as cisternas que cavamos em busca de sentido para as nossas vidas são cisternas rachadas, que não retém água. Então, nem a água estagnada a gente consegue segurar. Jeremias 2, versículos 11 a 14, nós lemos assim: alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Acaso é Israel escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa? O que o Senhor está falando para nós, através de Jeremias, é que estes diversos poços, aonde vamos buscar a satisfação para o sentido da nossa vida, são falsos deuses, são inúteis para satisfazer a nossa necessidade. Eles aliviam a nossa sede, mas eles não curam. É como se você estivesse tentando resolver uma infecção com antitérmico. Não vai funcionar. Somente em Cristo encontramos a satisfação para as nossas vidas. Somente em Cristo encontramos as águas vivas, porque Ele é a fonte. As cisternas rachadas podem realmente parecer nos satisfazer por algum tempo, mas elas apenas nos escravizam. Eis aí o motivo de muitas vezes começarmos o caminho da liberdade e nos desviarmos, porque nos deixamos escravizar por essas cisternas rachadas. E voltamos a sentir o vazio dentro de nós. Portanto, eu preciso lhe perguntar, qual é a sua necessidade? O que você está buscando para a sua vida? Pense um pouco nisso. Qual é o seu anseio? Amor, reconhecimento, paz, carinho? Qual é o seu anseio? O que você tem buscado para satisfazer esse anseio? Nós precisamos pensar nisso. Jesus reconheceu a necessidade daquela samaritana e a confrontou com o número de maridos que ela já havia tido. Maridos esses que eram cisternas rachadas, que não retiveram as águas da sua necessidade interior. Talvez você não saiba dizer qual é a sua necessidade, mas certamente o Espírito Santo sabe qual é. O Espírito Santo é capaz de revelar para você qual é a sua necessidade mais íntima. E eu quero dar um exemplo meu, pessoal.
para vocês. Eu já comentei que essa série de mensagens é inspirada num ministério chamado Celebrando a Recuperação, que é o ministério original, que surgiu lá na igreja de Saddleback, que é a igreja da onde veio também a ideia de igreja com propósito, que esteve por detrás da fundação da nossa igreja. Esse ministério, essa dinâmica de passos, ela sofreu várias alterações e tem diferentes nomes. Celebrando a vida, celebrando a transformação, celebrando a recuperação, enfim. Mas a ideia é que nós precisamos, por meio de dinâmicas, de conversa, de troca de experiências, buscar a fonte que vai nos satisfazer. E nós sabemos que a fonte é Jesus. Mas para satisfazer a nossa necessidade, nós precisamos saber qual ela é. E eu já dei esse testemunho pessoal, inclusive em retiro do Celebrando. Eu fiz 4 vezes o Celebrando. E desde muito jovem, eu já tinha o hábito de me analisar. Eu percebia que eu tinha certas atitudes que não eram legais, que eram contraproducentes, mas eu não conseguia evitar. Quando eu ouvia alguém falando alguma coisa errada, eu não conseguia me conter, eu ia lá e corrigia a pessoa. Coisa chata, né? Eu não conseguia evitar. Era como uma febre. Não era só essa posição, mas agressividade, impaciência, necessidade de controle, arrogância, vaidade, só para ficar em algumas atitudes mais óbvias. As pessoas que me conhecem há mais tempo, talvez se lembrem disso. No fundo, depois eu descobri que o meu problema estava além dessas atitudes. As atitudes não eram o problema. As atitudes eram a febre. Tinha uma doença emocional e espiritual que estava por debaixo e que gerava essas reações. Mas eu não sabia qual era. Então eu ficava lutando com os sintomas, tentando resolver os sintomas, mas sem ir à causa. E foi num retiro do Celebrando, quando, numa dinâmica que fizemos, em que você tem que escrever uma carta para você, lá no passado, você hoje, com tudo que você sabe, você escreve uma carta para você como você era. Tipo assim, como eu gostaria que alguém chegasse para mim naquele momento da minha vida e conversasse comigo, me dizendo o que iria acontecer e como Deus estava ali comigo. E ao escrever essa carta, eu fui despertado pelo Espírito Santo sobre qual era o problema. O que estava por debaixo dessas manifestações, esses sintomas. E, gente, foi só na 3ª vez que eu fiz o Celebrando, que eu cheguei lá. 3 anos, sentando na rodinha, ouvindo os outros falar, porque você não pode falar na partilha do outro, né? Aí ouvindo a pessoa falar, e caraca, e ali, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ouvindo aquilo tudo, lá 12 passos, 30 e tantos encontros, até que um dia a ficha caiu. Assim como caiu para aquela mulher no poço. O Espírito Santo mostrou-me o que estava acontecendo comigo. Era uma questão de autoestima desregulada. Uma autoestima que não era nem... era desequilibrada. Porque, às vezes, ia lá na estratosfera, mas, às vezes, ia lá no chão. Porque a minha identidade estava associada àquilo que eu fazia
E o pior, aquilo que algumas pessoas fizeram comigo. Um senso de justiça próprio doentio. Quando eu sentia que alguém estava fazendo alguma coisa errada comigo, a minha reação era muito agressiva. Como essa pessoa pode fazer isso comigo? Agora você imagina quando eu, militar, tenente, chega um outro mais antigo do que eu, faz um negócio que eu acho que está errado, e eu reajo de uma forma totalmente incompatível com a vida militar. Várias vezes isso aconteceu. Eu só não fui preso porque Deus é muito misericordioso. O cara é muito grosso. Eu dava umas respostas cortantes em gente que era mais antiga do que eu. Várias vezes o cara me puxou num canto. Você nunca pode chamar atenção publicamente, né? Você leva num canto reservado, chama atenção no particular. Vem cá, tá maluco? Que isso que você fez, cara? Teve um, inclusive, que falou assim, o que você está falando é verdade, você está certo. Mas o jeito como você está falando está totalmente errado. Você não pode falar assim comigo. Eu sou mais antigo do que você. Era o óbvio, né? Mas vocês já sabem, né, que no Brasil só os gênios enxergam o óbvio, né? Então, eu não conseguia enxergar isso. Mas quando Deus abriu meus olhos e eu percebi o efeito que aquelas experiências estavam causando na minha vida, essa questão da injustiça e tal, e que a minha identidade não dependia daquilo, aí eu me libertei. Não é que eu não continue tendo alguma febre de vez em quando, mas eu já sei pelo sintoma qual é a causa. E então, uma prática do celebrando que muito cá entre nós, não conta para a Adriana não, que eu sempre achei ridícula, que era aquela coisa da pessoa chegar lá na frente e falar, oi, boa noite, boa tarde, bom dia, enfim, eu sou fulano, um filho amado de Deus. Eu ouvi aquele negócio assim, caraca, toda hora a pessoa vai falar isso? Toda hora a pessoa vai falar isso? Cara, que coisa chata. E eu não falava, porque eu achava chato, porque eu achava superficial. Na verdade, o chato era eu. Porque ali, Deus me lembrou uma passagem de Mateus, capítulo 3, versículo 17, que é quando Jesus sai da água do batismo e Deus fala. O Espírito Santo desce sobre ele no formato de uma pomba. Ali você tem a Trindade na Bíblia. Jesus, o homem, saindo da água do batismo, o Espírito Santo no formato de uma pomba descendo sobre ele, e a voz de Deus é ouvida. Este é o meu filho amado. E aí eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Não importa o que fizeram com você. Não importa o que você fez com os outros. Porque nunca fui santo. Você é meu filho amado. Aí aquilo fez sentido. Aí eu, quando fui dar esse testemunho, eu fiz questão de me apresentar como todos se apresentavam. Eu sou Leonardo, um filho amado de Deus. A minha identidade não depende do que acontece comigo. Depende do que Deus é para mim. E Ele me ama. Porque Ele mandou o Filho dele morrer por mim. Isso transformou a minha vida. Essa convicção estava oculta. A compreensão do problema estava oculto. Mas eu procurei. E finalmente Deus, na sua misericórdia, lançou a sua luz sobre a questão e eu fui liberto. Não sou mais escravo do passado. Não sou mais escravo do que eu fiz ou do que fizeram comigo. Não. Eu sou um filho amado do Senhor. Você pode falar isso também? Eu sou um filho amado do Senhor. Faça isso não de uma forma mecânica e superficial, mas faça isso com convicção.
Porque isso é libertador. Com convicção é libertador. Meus irmãos, e essa convicção diminuiu significativamente aquele monte de sintomas que eu falei, né? Porque eu fui livre, libertado. E você pode ser também, porque Jesus te convida para isso. João capítulo 7, já indo para o final. Versículos 37 e 38. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, o convite está dado. Se você tem sede, venha ao Pai. Ele está convidando você, mas a decisão é sua. Não é porque você se torna cristão que automaticamente as coisas vão mudar na sua vida. Não vão. Você precisa agir e permitir que o Espírito Santo haja. E Ele quer agir. Só você pode comprometer a sua vida, se comprometer a priorizar a busca pela direção de Deus. Só você, por exemplo, pode escolher participar de um programa de passos como esse, que foi a ferramenta, o instrumento que Deus usou para a minha libertação. Portanto, a última pergunta da noite. O que é que você está buscando? Você tem sede de quê? Você está buscando sentido para a sua vida? Você está buscando afirmação da sua identidade? Alívio para alguma dor da alma? Quando definimos o que realmente estamos buscando, podemos finalmente chegar ao lugar, à fonte, que é Deus. E Ele é capaz de atender a qualquer necessidade que você tenha, por mais profunda e oculta que ela esteja hoje. Ele é capaz. Mas você precisa saber o que você quer. Ainda em João, agora no capítulo 1, no versículo 38, os discípulos começaram a seguir Jesus. E ele parou, vendo que eles o seguiam, parou, virou para trás e lhes perguntou: o que é que vocês querem? E eu pergunto para você, o que é que você quer de Deus? O que faz você vir aqui todo domingo? O que você precisa? Jesus já sabe a resposta, Ele sabe do que você precisa. E Ele sabia o que os discípulos dele queriam, mas Ele ainda assim virou para trás e perguntou para eles: o que é que vocês querem? Assim como Ele perguntou para o cego, o Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim. Tá bom, cara, o que é que você quer? Pô, Jesus, tá vendo que eu sou cego? Pô, você é cego também? Quero ser curado, né? Não, ele não foi estúpido, arrogante. Ele foi humilde. Senhor, eu quero ver. Ele poderia pedir uma bengala nova. Muitas vezes nós estamos cegos e ficamos buscando bengalas para ficar andando pela rua, tateando, ao invés de pedir a Deus que abra os nossos olhos. Pode doer, tá? Não é legal. Quando você vê certas coisas que você não quis ver, por isso você jogou lá para o fundo, né? Você recalcou aquilo porque você não quis ver. Você não queria ver aquilo. Mas está te fazendo mal. Você precisa lançar a luz de Deus sobre isso. O que é que você realmente precisa? Eu quero orar por você.